Agora, irmão Melquisedeque, já tem só 57 agora, viu? Mateus capítulo 21, versos de 12 até 17. Quem achou, diga: fala, Espírito Santo. Cara, só ouvi mulher falar. Por que homem tem vergonha de falar? Me diz, né? Vamos lá, né? Se você achou, ou está ali, se você não tem ali, não achou, está aí na tela, né? Nós estamos aqui diante da palavra do Senhor. Essa palavra transforma, muda a história. Satanás, né, odeia a palavra do Senhor. Quando ele a profere é para deturpá-la. A palavra de Deus traz vida, transforma. A palavra de Deus muda vidas, move com estruturas, e eu creio que acontecerá isso nesta noite. Diz o texto sagrado: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia no templo, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim. Nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. E deixando-os, note bem, Jesus vira as costas, literalmente, deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Eu quero tratar com os amados irmãos nesta noite sobre o tema: as bênçãos da purificação do templo. As bênçãos da purificação do templo. O ano passado morreu um homem de nome Amor-Ragi. Este homem viveu isolado numa província no sul do Irã, e este homem foi noticiado no mundo inteiro por uma peculiaridade. Ele passou 60 anos sem tomar banho. Durante 60 anos, Amor-Ragi não tomou banho, porque ele dizia que a limpeza trazia doenças. Por isso, 60 anos sem tomar banho. Algumas pessoas se acostumam com a sujeira. A sujeira pode trazer para alguns um certo conforto, mas não é o caso de Jesus quando entrou no seu templo, quando entrou no templo chamado a casa do Senhor, e viu que precisava ser purificado, que havia sujeira na casa do Senhor. Mas o templo não pode ser visto apenas como um ambiente onde as pessoas se reúnem. Lá em Coríntios capítulo 3 verso 19, 1 Coríntios capítulo 3 verso 19, a Bíblia vai dizer por boca de Paulo que aquele que destrói o templo, o seu corpo será destruído pelo Senhor. E no mesmo Paulo vai dizer em Coríntios capítulo 6, que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. O que é necessário, amados irmãos, para fazer uma limpeza profunda, seja na igreja, seja no templo, seja nas nossas vidas? O que acontece quando há limpeza no templo, nas nossas vidas? Como é que algumas pessoas reagem? Aliás, vocês perceberam, é fácil perceber que algumas pessoas reagiram de maneira absolutamente distinta
a limpeza que Jesus vai fazer no templo. Não é diferente. Não é diferente, seja no templo, seja nas nossas vidas. Algumas pessoas vão gostar, outras não vão gostar. Mas eu queria, à luz desse texto e contexto, lhes mostrar alguns passos que são absolutamente imprescindíveis para a purificação do templo, seja a casa do Senhor, seja as nossas próprias vidas. Primeira coisa que é absolutamente necessária, diz o texto no verso de número 12, observe aí: Jesus entrou no templo. Quando Jesus entra no templo, amados irmãos, a sujeira tem que bater em retirada. Quando Jesus entra nas nossas vidas, é impossível nos acostumarmos com a sujeira. A sujeira incomoda a Jesus. A sujeira pode levar alguns a se acomodarem, como a Morraji, 60 anos sem tomar banho. Mas não é o caso de Jesus. Quando Jesus entra no templo, é impossível a igreja ficar do mesmo jeito. É impossível, quando Jesus entra nas nossas vidas por meio do Espírito Santo, que nós nos acostumemos com tudo que é impuro, com algo que seja impuro. Jesus entra no templo e imediatamente começa um processo de limpeza. Quando Jesus entra também nas nossas vidas, ato contínuo, é necessário, amados irmãos, repensarmos a nossa vida. É impossível que alguém que diga que Jesus faz parte da sua vida, que Jesus está nele, que o Espírito de Deus vive nele, e ele esteja acostumado com a sujeira, com a podridão, com a imundícia. Caso contrário, vai acontecer o que Pedro diz lá em 2 de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 20, 22 até o 23. Com estes aconteceu o que dizia um adágio nos seus dias: a porca voltou ao lamaçal e o cachorro a revolver-se no seu próprio vômito. Ou seja, nunca tiveram uma experiência com Jesus. Limpe uma porca, limpe um porco, dê banho, coloca perfume, põe uma fitinha na cabeça, solte-a e ela vai procurar a lama, porque é da sua natureza. O cachorro, quando está faminto, quando ele está literalmente com vontade de voltar a comer o que antes de comer, ele é capaz de comer o seu próprio vômito. E é o que acontece com as pessoas que dizem ter uma experiência com o Senhor, mas não têm as suas vidas mudadas. Note que diz o verso número 12: Jesus entrou no templo. Onde Jesus é real numa igreja, pecador não se sente à vontade, ou muda de vida ou sai. Quando Jesus entra nas nossas vidas, ou é real e nós mudamos e o processo de santificação é real, ou Jesus ainda não faz parte da nossa vida, da nossa história. Segundo, ainda no verso de número 12, diz o texto sagrado que Jesus, ao chegar, vai identificando logo gente podre. Diz que ele percebe aí os cambistas e os salteadores. Agora o que Jesus vai fazer com ele? Muito prazer, seja muito bem-vindo, fica à vontade. Ó, que legal ter você. Senhor ladrão, fica à vontade. Senhor cambista, fica à vontade. Ó, seja muito bem-vindo. Nossa igreja se sente muito à vontade com a sua presença, fica aqui. Não, diz o texto sagrado que Jesus vai confrontá-los. Quando Jesus entra no templo e percebe sujeira, a primeira coisa que ele vai fazer é confrontar, como nas nossas vidas. O Espírito Santo vai confrontar aquilo que literalmente nos leva a distanciar-se de Deus. Jesus agora começa a confrontar quem? Os cambistas e os salteadores. Aqueles que estavam fazendo da casa do Senhor um lugar de negócio, que buscavam Deus, ou diziam buscar Deus, que iam à igreja por interesses pessoais, nada com Deus, absolutamente nada com Deus. A igreja era apenas um subterfúgio, o templo era apenas um subterfúgio. As pessoas não estavam indo ao templo para ouvir a palavra de Deus, orar, buscar a face do Senhor, mas buscar formas de ganhar dinheiro. 1 de João, aliás, João capítulo 2, verso 17, é dito, no mesmo texto, só tem um detalhe. Mateus vai colocar a purificação do templo no final do ministério de Jesus.
João vai colocar a purificação do templo no início do ministério de Jesus. Por quê? Isso é uma proposta autoral, eu falo ao final. Mas o que eu quero dizer é que em João capítulo 2, verso 17, João acrescenta um detalhe que Mateus não coloca. O texto diz lá em João 2,17: o zelo pela tua casa me consome. Jesus diz: olha, o zelo pela casa de Deus me consome. Vê cambista, vê salteador, vê pecador que não quer mudar de vida, isso incomoda Jesus, como deveria nos incomodar. Como deveria nos incomodar pecadores na casa do Senhor que não querem mudar de vida. Como nós deveríamos nos incomodar onde pecadores são atenuados às suas consciências e nunca são confrontados. Irmãos, eu digo isso com as mãos erguidas aos céus, com temor e tremor. Com temor e tremor. Eu digo isso. Lhes asseguro como a luz que alumia os meus olhos e pela minha vida, que o último lugar onde um pecador que não quer se arrepender, que um pecador que não quer mudar de vida, se sinta à vontade, o pior lugar do mundo para ele estar é na Terceira Igreja Batista em Campo Grande. Porque pecador, ele precisa ser confrontado, ou muda de vida, ou assume que vai para a lama e que vai revolver-se no próprio vômito. Jesus já chega confrontando os cambistas e os salteadores. Eles não estavam ali por causa de Deus, eles não estavam ali por causa da palavra do Senhor, eles estavam ali por causa dos seus próprios interesses, ou como diz Ciro Gomes, pelos seus próprios interesses. Terceira coisa que Jesus faz, você vai ver no verso de número 13, quer ver uma igreja, quer ver uma vida marchar para um processo de purificação? Está escrito. É o resgate da palavra de Deus. Nenhum templo, nenhuma igreja pode ter LED, pode ter luzes, pode ter shows, pode ter tudo, mas se não tiver a palavra de Deus, não tem purificação. A primeira coisa que Jesus faz é resgatar, uma das primeiras coisas é resgatar a palavra de Deus. Está escrito, não é achismo, não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que diz a palavra do Senhor, está escrito. Por isso, amados irmãos, nós temos pedido, nós temos orado, nós temos pedido: Deus, derrama uma unção de desejo deste povo, de buscar a tua palavra. Eu já disse, já estamos atrasados, mas nós vamos lançar uma campanha aqui. A campanha vai ser antes de acordar antes de acordar, a Bíblia antes do celular. Ao acordar, a Bíblia antes do celular. Ao acordar, a Bíblia antes do celular. Nós precisamos resgatar a palavra de Deus, irmãos. Não se contentem com mensagens que atenuam o pecador, consciência de pecador. Não se contentem com massagem de pregações que não colocam Jesus no centro. Mensagem, como dizia Charles Haddon Spurgeon, mensagem sem Cristo é a alegria do inferno. Esquece esse negócio de dizer que mensagem foi uma bênção. Se não tem Cristo, é a alegria do inferno. Está escrito. Se não tiver palavra na minha vida, no ministério, na tua vida, nesta igreja, pode ter tudo menos purificação. Quarto, Jesus diz no verso 13, na parte B: a minha casa será chamada, não é casa de show, não é casa de entretenimento, não é casa de encontro. A minha casa será chamada casa de oração. Vocês não têm ideia de como o meu coração, todas as quintas-feiras eu saio daqui levitando, radiante, porque é nas quintas-feiras onde nós temos a oportunidade de orar a palavra, de buscar a palavra do Senhor.
e para a glória do nosso Deus. Toda quinta-feira, parece que toda quinta-feira vem mais gente, vem mais gente, vem mais gente, porque nós queremos ver, para o louvor da glória do Senhor, uma igreja fincada em duas grandes estacas: oração e palavra, palavra e oração, oração e palavra, palavra e oração. Ministros que conheçam a palavra de Deus, ministros de oração, ministros que amem a palavra de Deus, ministros que orem, crentes que orem, jovens que busquem a palavra de Deus, e o Senhor vai ter liberdade de passear no meio do seu povo aqui neste lugar. Se nós queremos, amados irmãos, ver a purificação nas nossas vidas, no templo, nós precisamos de uma vida de oração, de uma vida de oração. Lá em casa estamos em propósito, uma vida de oração. A minha filha com seu propósito, minha esposa com seu propósito, eu com meu propósito. Estamos buscando, é em oração, é em jejum, e buscando ao Senhor, como diz lá Mateus capítulo 17, verso 21, só olhar um pouquinho atrás. Esta casta, há ambientes em que os demônios estão tão impregnados, que só com jejum e oração. Mas quando Jesus entra, quando Jesus confronta, quando Jesus resgata a palavra, quando Jesus traz o conceito verdadeiro de igreja, a igreja é palavra e oração, oração e palavra, as pessoas se manifestam, e às vezes não se manifestam, não, às vezes não é assim não, às vezes é, mas às vezes não é. Querem ver como é que algumas pessoas se manifestam? Quando começa a haver um processo de purificação nas nossas vidas e na igreja. Queria que você desse uma olhadinha no primeiro grupo que está no verso de número 15. Primeiro verso, do verso 15 assim: dois grupos vão se levantar. O primeiro grupo representado pelas crianças que gritam: Hosana ao filho de Davi. Quando a igreja começa a ficar purificada com a presença de Jesus, com Jesus confrontando o pecador, quando Jesus entra trazendo de volta a palavra, a oração, o louvor ecoa e Deus ouve o louvor da sua igreja. Tanto é que ele vai dizer: da boca dos pequeninos sai o verdadeiro louvor. Às vezes, amados irmãos, nós achamos, e eu particularmente também acho, legal, som, música bacana, bem cantada, bem ensaiada, e tem que ser assim mesmo, tem que ser assim, mas num ambiente em que o Senhor não entrou, num ambiente em que o Senhor não confronta, num ambiente em que não há oração e não tem palavra, é show, não é louvor. É como Amós vai dizer lá no capítulo 5, Amós vai dizer o seguinte, que aquele som maravilhoso, extraordinário, que a congregação entoava para Deus, o Senhor vai dizer: para mim é ruído, para mim são apenas ruídos, não tem melodia, não tem harmonia. A primeira coisa que acontece quando o templo é purificado é que há um ambiente, as pessoas começam a se identificar, começam a ver os que estão louvando ao Senhor. O templo estava sendo, o templo já estava sendo, agora, literalmente sujo por adultos, e agora as crianças exaltam o verdadeiro louvor. Quando o templo e a vida estão limpos, o verdadeiro louvor alcança o coração do Senhor, do nosso Deus. Dê uma olhada no que diz o verso de número 16, você vai ver agora no verso de número 16, amados irmãos: ouves o que estão dizendo? Respondeu: sim. Nunca leste? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o verdadeiro louvor. Como o templo sujo e vidas sujas, o louvor não sobe aos céus. Amós capítulo 5 verso 7, pode jogar aí.
Quando há, amados irmãos, por melhor que seja o som, por melhor que seja um ministro de louvor, como não é o nosso caso, não é o nosso caso, que eu quero dizer, o nosso caso, o cara é bom, né? Quando eu digo, você pode ter o melhor ministro de louvor, a melhor orquestra, os melhores instrumentistas, os melhores vocalistas, as melhores vozes, mas se não tiver com a vida limpa, se não estiver num ambiente em que o Espírito Santo se movimente, o louvor é ruído. Deus não aceita o louvor. Mas quando há essa purificação das vidas, do ambiente, um grupo se levanta, aqueles que o louvor é aceito. Mas olha o que vai acontecer agora. Você vai ver agora que com as crianças sobe o verdadeiro louvor. Agora olha o verso 15 e o verso 16. Agora quem se levanta? Vai se levantar literalmente os fariseus e escribas, os profissionais da religião, os religiosos. E agora vai dizer, olha a expressão, se indignaram. Sabia, Jacques, que tem gente que se indigna com o processo de limpeza na igreja? Sabia que você pode ter amigo que vai se indignar contigo quando você estiver buscando santificação? Olha o que diz o texto, os caras se indignaram, enquanto tem podridão, enquanto tem cambista, enquanto tem sujeira, está tudo legal para os profissionais da religião. Agora, quando Jesus começa a promover uma limpeza, eles começam a se indignar. Que loucura, gente! Mas só aconteceu nos dias de Jesus, né? Gente que se indigna quando começa a haver um processo de limpeza na igreja, nas vidas buscando mais o Senhor, vidas se debruçando na presença do Senhor, vidas buscando mais santificação, vidas lendo mais a Bíblia, vidas mais em oração. Diz o texto sagrado que alguns se indignaram. Na vida cristã eu costumo dizer, e acredito nisso, não há neutralidade. Na vida cristã não tem neutralidade. Se tem neutralidade, Deus vomita. Começa por aí. Não há neutralidade. Tem neutralidade, Deus vomita. Mas um grupo começa a erguer o verdadeiro louvor. Do outro lado, pessoas se indignam quando a igreja está sendo purificada, quando as vidas estão sendo purificadas. Você precisa estar preparado com isso. Eu preciso, como pastor, estar preparado por isso. Processo de santificação vai levar sempre a dois grupos se manifestarem. Aqueles que nós estamos juntos, eu estou junto, eu quero viver uma vida santa, eu não venho para a igreja por causa de gente, eu venho na igreja por causa de Jesus. Cambista, salteador, gente que está querendo olhar para a igreja apenas para tirar proveito. Não, eu quero agora viver uma vida de santificação. Irmão, deixa eu só dizer isso, eu falo isso em nome de Jesus, repreendendo todo e qualquer pensamento. Se você está pensando que eu estou mandando algum recado, eu te repreendo em nome de Jesus, porque no dia que eu tiver que falar, eu chamo no gabinete e falo olhando na sua cara como já fiz. Fecha o parênteses, porque eu tenho certeza que alguém pode estar pensando, alguém está pensando que eu estou mandando recado. Eu não estou mandando recado, porque quando eu estiver mandando recado, eu chamo no gabinete e falo olhando nos olhos. Eu estou falando o que Deus mandou falar à igreja. E quando Deus manda eu falar à igreja, não importa quem esteja aqui, quem vai ouvir, porque eu estou aqui para cumprir a palavra do Senhor e a vontade do Senhor. Cale-se, pois, toda a voz do diabo na tua vida e na igreja que é do Senhor, chamada a terceira igreja. Agora você vai ver, amados irmãos, um grupo de hipócritas, de religiosos, indignados, porque Jesus, não é Manoel Neto, é Jesus promovendo uma limpeza na igreja. Irmão, você pensa que isso é só com o pastor A, B ou C? Não. O que você vai ver agora é pessoas indignadas com o próprio Cristo que está fazendo limpeza no templo. Ora, irmãos, se tem gente que vai ficar indignado com Jesus porque ele está promovendo limpeza na igreja, eu preciso entrar em crise. A gente entra porque é falível.
A gente entra porque somos humanos. Mas se o próprio Cristo, pessoas se indignaram, gente de dentro, gente da religião, gente que ministrava, porque contrariou interesses. Mas eu queria que você olhasse agora, como é que Jesus reage a esses dois grupos. Tem purificação, louvado seja o nome do Senhor, a minha vida, eu quero isso para a minha vida, eu quero viver uma vida santa. E tem outro grupo que se indigna com Jesus. Como é que Jesus reage a esses dois grupos? Veja comigo, versos 17. Acho legal isso aqui. Com relação aos que se indignaram, diz o texto sagrado, Jesus, deixando-os, foi para Betânia. Sabe para onde ele vai em Betânia? Casa de Marta, Maria e Lázaro. Casa de Marta, Maria e Lázaro é uma casa que Jesus tinha muito prazer em estar. Uma ficava aos seus pés, Maria gostava de servir a Jesus, e Lázaro se deleitava em ouvir Jesus, e como está lá em João capítulo 12, é pelo testemunho de Lázaro que muitas pessoas vão se converter. Então olha que coisa interessante, para onde Jesus vai? Ele vai para a casa onde ele é amado e ama. E os que se indignaram? Jesus não perde tempo, gente. Ô Manuel Neto, olha isso, cabeção. Jesus não perde tempo com os que se indignam, porque tem gente querendo viver uma vida santa. Jesus vira as costas para esses que querem ver a igreja suja, as vidas sujas, que se indignam com eles. Jesus não tem tempo para isso não. Jesus vai para Betânia. Ele disse: olha, deixa eu ir para quem aceita a palavra, deixa eu ir para aqueles que têm prazer em estar aos meus pés, para aqueles que têm prazer em ouvir a minha palavra. Como é que Jesus reage a esse grupo? Vira as costas, não perde tempo com isso não. Às vezes nós perdemos um tempo absurdo. Eu fui pregar agora num encontro de pastores. Mal eu terminei de pregar, um pastor correu ao meu encontro, chorava, sujou no bom sentido, de lágrimas, o meu paletó. A esposa não gosta que eu fale paletó, porque eu denuncio a minha idade, meu terno. Ele chorando, desesperadamente. Pastor, que tristeza em saber que as maiores e piores opressões, perseguições, tribulações que eu estou sentindo é por causa dos que estão dentro da igreja, que não aceitam a purificação da igreja, que não querem viver uma vida santa. Eu não tinha ainda pregado esse texto, senão eu teria dito para ele: irmão, vira as costas, vai para Betânia, procura Marta, procura Maria, procura Lázaro. É assim que Jesus reage ao primeiro grupo. Mas como é que ele reage ao segundo grupo? Aliás, só para você ter uma ideia, deixa eu citar esse texto aqui, Apocalipse capítulo 22, versos 11 e 12. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se, eis que venho em breve. Você pode dizer um amém, irmãos? Não quer mudar de vida não? Quer viver na sujeira? Quer voltar para a lama? Quer voltar para o vômito? Continua, mas eu estou voltando já já. Já já eu estou voltando. É o que diz Jesus. Como é que ele reage ao segundo grupo? Com as crianças que representam os de coração limpo, as crianças que representam aqueles que gostam do templo limpo, da vida limpa, de uma vida santa, Jesus as recebe, como diz lá um pouquinho antes, Mateus capítulo 19, verso 14: deixai vir a mim as criancinhas. Olha que coisa interessante, os hipócritas, os religiosos que gostavam do templo sujo, dos cambistas,
que se indignam com Jesus, porque ele está trabalhando para o templo ficar limpo, se indignam com Jesus, o que ele faz? Vira as costas e sai. Agora, e as crianças que louvam-no, Hosana, bendita aquele que vem em nome do Senhor, o que Jesus faz? Deixai vir a mim. Pode deixar, deixem vir a mim, que esses venham, esses que louvam de coração limpo, esses que querem uma vida santa, esses que querem ter uma vida transformada, esses que querem que eu viva uma vida através da vida deles, como disse Paulo, viva não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20, é isso que Jesus quer dizer para mim e para você nessa noite. Deixar vir a mim, esses que querem ter vida santa, esses que querem ver a igreja limpa, esses que se indignam, deixa para lá, mas abram os braços para recepcionar aqueles que querem terem as vidas transformadas. Amados irmãos, deixa eu marchar para a conclusão aqui, mostrando o que acontece. O que acontece? Guarda isso aí. O que acontece quando há limpeza profunda no templo e nas nossas vidas? O que vai acontecer? Observe agora, por gentileza, verso 14. Olha o verso 14. Diz assim: vieram a ele aonde? Verso 14. Vieram a ele aonde? Espera aí. Onde é que estavam essas pessoas? Estavam por lá. E por que não entraram no templo? Templo sujo. Agora o templo está limpo. O que acontece? As pessoas começam a chegar, louvado seja o nome do Senhor, e eu vejo e profetizo, como a luz que alumia os meus olhos, que Deus está encaminhando muitos para este lugar. Deus está encaminhando, eles virão, eles estão aí, eles virão, porque nós estamos trabalhando, nós estamos querendo viver uma vida santa, nós queremos ver uma igreja santa, a noiva de Jesus purificada, adornada, sem mancha, sem ruga, e eles virão. Eles estavam lá, eles estão aí. Eles vão vir, irmãos. Eles vão vir em nome de Jesus. E eles estão vindo à medida em que estiverem vendo as nossas vidas e a casa do Senhor purificada. Essa é a primeira coisa que vai acontecer. Enquanto não houver uma limpeza profunda em nossas vidas, no templo, pessoas não se sentirão atraídas por Jesus, para a igreja. Eu vou para lá, cara, para que tipo de gente? Fazem a mesma coisa, se odeiam, como diz Paulo aos Gálatas. Não é coisa nova não. Paulo vai dizer para os Gálatas: rapaz, vocês estão se comendo uns aos outros, vocês são canibais, uma igreja de canibais, vocês estão se comendo uns aos outros. A igreja da galáxia, a igreja da galáxia, vocês são canibais, estão se comendo uns aos outros. Agora, quando começa a limpeza, começa agora as pessoas chegarem. Mas não é só isso. Quero que você veja ainda no verso número 14, quando há purificação, quando há limpeza no templo e nas nossas vidas. Olha o que diz o verso 14: começa a haver um ambiente em que Jesus começa a fazer milagres e curas. Você pode dar um amém, irmãos? Quando há purificação na igreja, quando há purificação nas nossas vidas, a começar do pastor, há um ambiente de milagres. As pessoas começam a ser curadas, milagres começam a ser anunciados, coisas extraordinárias começam a acontecer, porque o Espírito Santo não se sente à vontade onde tem um ambiente de sujeira na igreja, onde tem líderes sujos, onde tem pastores sujos. Não, o que o Senhor quer é um ambiente limpo, para que haja um ambiente de milagres, e eu creio neste ambiente de milagres que será chamado, e que já é chamada a terceira igreja batista em Campo Grande. Milagres, curas, milagres, Ele os curou, diz o verso 14, onde há limpeza, há milagres. Mas não é só isso,
verso 15, você vai ver agora que há milagres, curas e maravilhas, porque o ambiente ele está literalmente limpo. Mas, vendo os principais sacerdotes e escribas as maravilhas que Jesus fazia, diz o texto, se indignaram. Se indignaram não só por o ambiente estar limpo, mas começaram a ver milagres. Você pode imaginar, esses ordinários começaram a sentir indignação por Jesus, porque agora tem ambiente limpo, tem ambiente de milagre, tem ambiente de cura, mas contraria interesses. Sabe, amados irmãos, eu tenho certeza que nós vamos ver isso, já estamos vivendo isso. Lá em Marcos, como é que Marcos encerra o seu livro? Como é que Marcos encerra o seu evangelho? Estes serão os sinais que acompanharão os que creem. Vai ter milagre? Tem. Vai ter maravilhas? Vai ter. Escorpiões serão pisados, serpentes serão pisados, toda obra maligna será subjugada pelo poder do Espírito Santo de Deus. O ambiente de milagre vai ser visto. É isso que nós queremos, irmão. Mas nós queremos ver milagres, coisas sobrenaturais, com templo sujo, com vida suja. Não vai ver isso, porque o diabo ele é capaz de imitar e faz. Ele é um plagiador por excelência. Mas aqui o que nós estamos vendo é que tudo vem da parte de Jesus. Jesus começa a operar, verso 15, maravilhas. Culto com templos e vidas limpas, é um ambiente de curas, é um ambiente de milagres. Fora isso, é mesmice, é mais um culto. Eu quero concluir convidando você a refletir em 3 considerações para a gente orar. Enquanto permitirmos, amados irmãos, que hajam salteadores e cambistas em nossos corações, jamais experimentaremos as maravilhas, as curas, jamais os nossos louvores serão aceitos pelo nosso Senhor. Poderemos ser até frequentadores assíduos de templos, mas não veremos as maravilhas do Senhor, não as experimentaremos, não experimentaremos curas e milagres. E nesta noite, a minha oração é para que você, nesta noite, deseje viver uma vida santa, uma vida que alegre o santo coração do Senhor. 1 Coríntios 3,19, aquele que não cuida do templo será destruído. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, onde há limpeza, onde há vidas santas, numa igreja onde a presença do Senhor é sentida, há maravilhas, há curas, há milagres, e é isso que nós queremos ver, amados irmãos, é isso que nós queremos ver, é isso que nós queremos experimentar. Alguns estão querendo ver maravilhas com a vida podre. Ei, filho, em nome de Jesus, você está querendo ver uma igreja melhor? Você faz parte dela. Como é que está a tua vida? Como é que você está se relacionando com os teus irmãos, com teus filhos, com a tua esposa? É fácil, né? Querer ver milagre na igreja, coração amargurado, rancoroso, quer ver milagre, né? Quer ver maravilha, né? Odiando irmão, sonegando dízimo, oferta, sem ter uma vida de oração, sendo pueril com relação à palavra de Deus. Nós precisamos, amados irmãos, repensar. Hoje à noite, eu estou falando para mim, irmãos, se a mensagem não partir rasgando o coração de quem prega, não alcança quem ouve. Em nome de Jesus, Deus nos chamou para fazermos parte de uma igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula. Não espere algo extraordinário acontecer
seja o extraordinário de Deus acontecendo neste lugar. Não se acostume com a sujeira. Não seja como a hemorragia. 60 anos, do mesmo jeito, já acostumou com o cheiro, já acostumou com a sujeira, já acha que qualquer coisa diferente vai mexer com as estruturas. Como era bom, cadê as maravilhas, cadê os milagres, cadê a cura, cadê a família no altar do Senhor, cadê o testemunho? É possível que alguém se acostume com o templo sujo. Faça da casa do Senhor, da própria vida, um negócio com Deus. É possível alguém se acostumar com a sujeira no templo, com uma vida suja, e imaginar que ainda acredita em Deus e que Deus é real na sua vida. Os caras, os escribas e fariseus, se indignaram com Jesus, porque ele está limpando o templo, porque ele está virando as costas para quem não quer limpeza, para quem não quer participar do processo de mudança. Concluo o que eu disse no início. Mateus coloca a purificação do templo no final do ministério de Jesus. João coloca no capítulo 2 a purificação do templo no início do ministério de Jesus. E alguns teólogos digladiam. Está vendo? A Bíblia se contradita. Afinal de contas, a purificação do templo se deu no início ou se deu no final do ministério de Jesus? Há alguns que, para tentar fugir do dilema, dizem: não, houveram duas purificações do templo. Mas não há nenhum indício disso. É uma proposta autoral. Mateus tem um propósito autoral em colocar a purificação do templo ao final da sua narrativa, seu evangelho. Assim como João tem uma intenção autoral em colocar a purificação do templo no início do ministério. Pastor, e o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver comigo hoje, século 21, na Terceira Igreja Batista em Campo Grande? Quando Mateus coloca a purificação do templo ao final do ministério de Jesus, depois do grito Hosana, que significa literalmente salva agora, João, quando coloca no início do ministério, é para deixar duas lições com as quais eu quero encerrar. Para João, é impossível começar uma caminhada com Jesus sem uma vida limpa. É impossível alguém começar uma caminhada, começar um ministério, começar uma igreja sem uma vida limpa. Mateus, quando coloca no final, é para deixar bem claro que aqueles que têm uma experiência com o Senhor jamais se contentarão, mesmo chegando ao final da sua caminhada cristã, jamais se contentarão com a sujeira no templo, com a sujeira na vida. Não é questão de idade,